Oi pessoal, eu sou o professor Rudinei e hoje nós vamos estar trabalhando a disciplina de microeconomia, tá? O conhecimento de microeconomia, matéria muito trabalhada nos concursos, certo? E nós vamos trabalhar um pouco no quadro hoje, faremos algumas explanações sobre a questão de curva de oferta e demanda, a questão da elasticidade preço, tá? Elasticidade da demanda, como os preços se comportam, né? Como os produtos se comportam, como a demanda se comporta em função do aumento dos preços, ok? Então nós vamos para o quadro agora, tá? Para trabalhar essas questões. A primeira questão, então, é a curva de demanda. A curva de demanda. Vocês sabem que o mercado é formado por ofertantes e demandantes. Tá? E há uma luta no mercado. A gente pode dizer, né, no sentido figurado, que há uma grande luta entre ofertantes e demandantes, tentando fechar o seu melhor preço e fechar negócio, que nós chamamos de equilíbrio de mercado. Ok? Então vamos trabalhar então a curva de demanda. A curva de demanda, ela é obtida, tá? Ela tem o preço nos seus cartesianos e quantidade. Preço e quantidade. Essa quantidade, nós chamamos, esse Q de quantidade, nós chamamos de quantidade demandada. Tá? Então, um exemplo clássico, né? Vamos ver aqui, por exemplo, o modelo da curva de demanda. Então, ela é uma curva descendente, tá? Ligada pelo preço e quantidade. Preço, nível de preço e quantidade, olha só, que nós chamamos de curva de demanda. É dessa forma que nós representamos, então, a curva de demanda. Um exemplo clássico, o exemplo da alface, olha só. Alface. A gente sabe que os preços variam em função do mercado. Existem forças de oferta e demanda no mercado. Os consumidores, tá? Os consumidores, eles são os demandantes. São os demandantes. É importante saber que demanda ou procura refere-se à mesma coisa, tá? Tem a mesma significação. Demandantes ou o nível de procura de mercado é a mesma coisa. Nos concursos, as bancas sempre procuram confundir, tá? O concursando. Não conseguem, tá? Esses consumidores, eles não conseguem individualmente influenciar o preço de mercado. Influenciar o preço de mercado, olha só. Eles não têm força para isso, tá? Por quê? Pois os outros tomadores forçarão, obviamente, o aumento dos preços. Dos preços, olha só. Explica melhor, professor, vamos lá. Então, como eu falei, os consumidores são os demandantes de produtos. Imaginem todos os bens e serviços disponíveis no mercado, tá? Os consumidores vão buscar esses produtos. A principal variável que influencia diretamente essa demanda, o preço. Tá? Por que eu disse que os consumidores não conseguem individualmente influenciar o preço de mercado? Né? E por suposição eu falei que os outros tomadores forçarão o aumento dos preços. Porque no momento que eu descobri um produto, a alface a 1,50, eu vou me direcionar para consumir esse produto a 1,50.
imediatamente vários outros demandantes também vão buscar, vão acessar esse produto e vão forçar uma alta de preços. Isso acontece com as ações na Bolsa de Valores, isso acontece no mercado, de um modo geral. Ok? Não esqueçam da orientação da curva de demanda. Então, aqui, vamos lá. Ela é sempre descendente. Vamos fazer aqui o professor Rudinei. Descendo de skate, a curva de demanda. Ele tem um pouquinho de cabelo. Tá? Sempre descendente. Vou apagar aqui um pouquinho. Só para a gente usar essa outra metade aqui. E a curva de oferta, professor Rudinei? Como é que funciona a questão da oferta de produtos? Ela também é representada por uma curva. E essa curva ela é ascendente. A curva de oferta. Tá? Aqui esqueci de botar um zerinho aqui, né? Uma curva de oferta. Olha só. Orientada sempre pelo preço, pelo nível de preços e pela quantidade. Não é quantidade de produto, é quantidade ofertada, tá? Quantidade ofertada. Assim como na curva de demanda, é quantidade demandada. Tá? Na banca também vão tentar enrolá-lo, tá? Vão tentar enganá-lo, tá? E nós dizendo que aqui é quantidade de produtos, não, é quantidade demandada, tá? Então, quais são as características da curva de oferta? Então, ela é ascendente. Os produtores, olha só, os produtores, ou nós podemos chamar de ofertantes, tá? Os ofertantes não conseguem também manipular o mercado, não conseguem manipular o mercado, não conseguem manipular o mercado, né? E principalmente os preços, né? Os preços dos produtos ofertados. Por quê? Porque nós temos o processo de concorrência. O processo de concorrência. Na nossa economia de livre mercado, nós temos esse poder, essa força, tá? Que atua diretamente na curva de oferta e demanda. Obviamente que nós estamos trabalhando, né, num mercado de concorrência perfeita. Nesse nosso exemplo, então, nós estamos com o mercado de concorrência perfeita. E o que é concorrência perfeita? Me pergunta, o que é concorrência perfeita? A concorrência perfeita é justamente não há aconchavos entre ofertantes e entre demandantes e ofertantes de produtos. Não há conchavos, simplesmente os agentes econômicos consomem ou produzem, tá? Não, por exemplo, nós temos falhas de mercado, né, que nós vamos trabalhar isso também. Por exemplo, os oligopólios, os monopólios, onde empresas se organizam para conseguir o melhor preço e conseguir fatias de mercado, tá? Mas agora, então, nós falamos então que nós temos a curva de demanda, que ela é descendente, tá? E nós temos a curva de oferta, que é ascendente, tá? Olha lá o professor Rudinei, tá? Um pouco cabeludo, tá? Subindo a curva de oferta. Cuidado, meus amigos, para não confundirem, tá, a orientação da curva de demanda com a curva de oferta. Tá? Isso é comum a banca tentar enrolá-los. Tá? É comum acontecer. Agora, aí nós vamos perguntar, como é que é o fechamento do negócio? Em que momento
ao fechamento do negócio. O fechamento do negócio é justamente com o cruzamento das curvas de oferta e demanda. E nós chamamos então de ponto de equilíbrio. Ok? Ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Então, um pouquinho maior aqui, o ponto de equilíbrio. Ele acontece justamente no cruzamento das duas curvas. A quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Tá? Quando é que, no mercado de ações, quando é que o cidadão consegue, ele decide comprar ações da empresa X ou da empresa Y? No momento que o preço, tá? No momento que o preço fica satisfatório para esse demandante e, ao mesmo tempo, né, em função da quantidade demandada, o preço chega a um nível ótimo para o consumidor. Nesse momento, ele fecha negócio, tá, e compra as ações. Isso acontece com todos os produtos que vocês imaginarem na economia. É sempre desta forma, ok? Temos algumas características. Tá? Então, curva de oferta e curva de demanda. Então, se perguntarem na banca, se perguntarem na prova, qual é o momento onde os negócios são fechados? No momento em que o ofertante e o demandante decidem fechar negócio. No momento do cruzamento das curvas de oferta e demanda. Tá certo? Eu vou apagar um pouquinho aqui, para nós continuarmos. Esse quadro é um pouco pequeno, mas vamos lá. Isto. Aqui. E quais são os fatores que influenciam a curva de demanda? Então, fatores que influenciam a curva de demanda. A curva de demanda. A curva de demanda. A própria. Então, só para identificar a quantidade demandada, isso aqui é importante que vocês saibam. Então, definição de quantidade demandada. Então, é a quantidade, isso é importante, que as pessoas desejam comprar. Tá? É a quantidade, né, que as pessoas desejam comprar. Não é efetivamente a compra. Quantidade demandada não é a compra efetivada, tá? Mas o desejo, a aspiração por consumir um determinado produto, bem ou serviço, certo? O preço, olha só, o preço é um dos fatores, que influenciam a quantidade demandada. Quantidade demandada. E a gente representa dessa forma assim. Então, a quantidade demandada, ela é uma função direta do preço. Q de X é uma função de P de X. Uma outra definição econômica que nós precisamos entender para compreender esse efeito da oferta e da demanda são alguns termos que são utilizados, tá, para analisar essas curvas. Por exemplo, ceteris paribus. Ceteris paribus. Ceteris paribus
é justamente quando você tem um modelo, tá? Uma equação econômica com várias variáveis e eu quero analisar apenas uma variável. Por exemplo, o meu modelo de desenvolvimento econômico para o Brasil, ele está resumido a 3 variáveis: educação, saúde e infraestrutura. Eu quero analisar apenas a educação, o efeito da educação, tá, no desenvolvimento econômico. Então eu digo ceteris paribus e analiso somente a educação. Tá? Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Então, definição aqui de ceteris paribus. Mantidos os outros fatores. Os outros fatores que nós chamamos, né, ou variáveis, né, do meu modelo. Variáveis constantes. Eu só vou ver o comportamento apenas de uma variável. Uma variável, tá? Imagine analisar, olha só, analisar a quantidade demandada do refrigerante. Do refrigerante. Obviamente que a influência nessa equação aqui, olha só. A influência. Então, a quantidade demandada, a procura por refrigerante tem algumas variáveis que influenciam ela. Dentre elas estão o preço, P de X, o preço do produto, propriamente dito. O preço do produto. O preço de P de Y, que é o preço de outros produtos. A renda, tá? Que nós chamamos de renda do consumidor. E ainda o gosto ou preferência do consumidor. Então, só para nós colocarmos aqui, então, nós temos o P de X, que é o preço do bem. O preço do bem X. P de Y, que é o preço de outros bens, claro que trabalha diretamente, está interligado. O preço de outros bens. O R, então, é a renda do consumidor. Vai atuar diretamente na quantidade demandada, né? Porque se aumentar ou reduzir a renda do consumidor, vai influenciar diretamente na oferta e na demanda. Tá? E ainda o gosto, né? O gosto ou preferência. Ou preferência do consumidor. Preferência do consumidor. Tá? Então, nesse momento aqui, ó, quando eu faço isso, quando eu coloco esse sinal em cima das variáveis, eu quero dizer que essas variáveis, preço de outros produtos, de outros bens, renda do consumidor e gosto ou preferência, elas são variáveis que nessa nossa análise estão estáticas. Tá? Elas não se movimentam, não têm influência. Eu estou analisando apenas, então, o preço do bem. Tá? Então, qual a relação do preço em função da quantidade demandada do bem X. Beleza? Ou seja, se o preço de X aumentar, a quantidade de X cai. Tá. Se o preço de X cai, a quantidade de X eleva. Isso é uma obviedade, né? Se o preço ficar maior, mais caro, se o produto ficar mais caro, obviamente que eu vou reduzir a minha demanda. E vice-versa. Obviamente nós estamos analisando então apenas somente, né, as duas variáveis. As duas variáveis.
Então, essa é justamente a questão da curva de demanda. Então, por isso, a curva de demanda é negativa. A curva de demanda é negativa. Representamos desta forma. Na banca, tá? A banca vai tentar enrolá-los, perguntando se isso é uma curva de demanda, tá? Se isso é uma curva de demanda. E vai perguntar para vocês, olha lá, pessoal, olha a malícia. Tá? Vai perguntar se isso aqui também é uma curva de demanda. Olha só. A maioria dos concorrentes que não estudaram vão dizer que não é uma curva de demanda. Tá? Então eu quero dizer para vocês uma constatação, e fiquem atentos agora e respirem fundo. Eu quero dizer para vocês que nem sempre uma curva é curva. Tá? Necessariamente uma curva não precisa ser curva. Uma curva, ela pode ser, pasmem, mas é verdade, ela pode ser uma reta. Tá? A curva representa o quê? Uma variação. Uma variação. Então ela pode ser, né, também uma reta. Ok? Ainda podem perguntar dessa forma vocês. Tá? Ou ainda eles podem colocar dessa forma. Ou ainda. Q de x 100 menos Kpx. Olha só. Podem mostrar a curva de demanda desta forma para vocês. Afirmar que é uma curva de... Perguntar para vocês se é uma curva de demanda. Tá? Em função do preço e da quantidade, olha só. Ou ainda, podem colocar da forma reduzida ainda. Tá? Que é um Q 50 menos 2P. Tá? E vocês vão afirmar, vocês estudaram, vocês analisaram as aulas, vocês vão ver que é uma curva de demanda. Ok? Vou apagar um pouquinho aqui, tem mais algumas informações interessantes. Tá? Ainda falando sobre fatores que influenciam, tá, na curva de demanda. Tá? Então, o primeiro fator... Aliás, o segundo fator, perdão. Né? Agora sobre então, o efeito da quantidade demandada em função do preço de outros bens, de outros produtos. Tá? Então, aqui a demanda. Então, nós temos da mesma forma. Vamos lá. Quantidade demandada de x é função. Tá? Ó, preço de x agora ele é constante. Tá? Em função do preço de outros bens, da renda do consumidor, que é constante, e do gosto ou preferência do consumidor, que é constante. Então agora eu estou analisando essa variável aqui. Nós chamamos de P de Y. Vamos botar aqui, ó. Preço de outros bens. Preço de outros bens. E sua relação com a quantidade demandada. Tá? Nós representamos isoladamente, tá? A quantidade demandada e o preço o PY, o preço de outros bens, nós representamos desta forma. A quantidade demandada de X é uma função de P de Y. A quantidade demandada é uma função direta, né, do preço dos outros bens. Uma relação direta, ó. É uma relação direta. Nós temos então o bem X, que a gente pode chamar de manteiga, tá? Produto manteiga. E nós temos ainda o bem Y, que nós vamos chamar de margarina.
Então nós vamos imaginar o quê? Que eles são bens, tá? Eles são bens substitutos. Olha aí o primeiro termo importante. Substitutos ou concorrentes. Bens substitutos ou concorrentes. Quer saber o que é bem substituto e concorrente? Então vamos lá. O consumo de um produto, o consumo de um destes bens, exclui, olha lá o termo, exclui o consumo do outro bem. Exclui o consumo de outro bem. Ou ele vai consumir manteiga, ele consome manteiga, tá? Ou margarina. Ah, professor, mas se eu quiser consumir manteiga e margarina, não tem problema. Mas em média, pessoal, as pessoas consomem, né, no mercado ou manteiga ou margarina. Olha só a relação. Olha a relação, né, da quantidade demandada no momento que temos uma variação de preços. Tá preparado? Olha só. Se o preço P de Y, se o P de Y aumenta, o preço do produto margarina, vamos chamar de margarina. Aumenta a quantidade demandada de margarina cai. Então nós podemos dizer, né, que os demandantes a quantidade demandada, os demandantes vão optar no momento da elevação dos preços, tá, da margarina, eles vão optar pelo consumo de manteiga. Tá? Então, no momento, analisando esses dois produtos no mercado, tá, manteiga e margarina, eles são substitutos, tá? São bens substitutos ou concorrentes. Tá? No momento que se tem uma elevação do preço da margarina, a quantidade demandada imediatamente vai cair, tá? O consumo por margarina cai, né? Imediatamente, no mesmo momento, as pessoas migram, tá, para o consumo de manteiga. Professor Rudinei, representa isso no gráfico. Como é que a banca pode pedir isso no gráfico? Vamos lá. Você é que manda. Nós temos então sempre preço P de X pela quantidade demandada de X, que nós chamamos, nós chamamos de manteiga. Tá? Preço da manteiga. Como é que nós vamos representar isso? Curva de demanda. Demanda de X. Tá, e se tiver um aumento do preço da margarina, tá? Nós estamos trabalhando aqui com a manteiga, olha lá, o mesmo exemplo ali, certo? Tá. Se aumentar o preço da margarina, o preço da margarina, olha lá, sempre preço por quantidade. Digamos que o preço é R$3, tá? Para uma quantidade de 500 potes de manteiga.
Tá? E nós temos a variável, a curva, exatamente passando nesse ponto. Com o aumento do preço da margarina, como é que vai se comportar a variável? Tá? As pessoas migram para o consumo, né, de manteiga. E aí, obviamente que vai deslocar a curva de demanda. Olha só. Então, deslocamento da curva de demanda. Da curva de demanda, né, por manteiga. Então nós podemos dizer, que quando o preço da margarina PDY aumenta, a quantidade demandada, né, pessoal? A quantidade demandada de manteiga aumenta. Então, quando o preço da margarina aumenta, a quantidade demandada por manteiga, aumenta. Ou seja, os agentes migram. Tá? Os agentes migram. O mesmo caso, nós podemos falar na década de 90, na implantação do Plano Real, o consumo por frango. Então, houve um acréscimo nos preços, um aumento imediato dos preços da carne bovina, e os agentes imediatamente substituíram por frango. É o mesmo modelo, ok? É justamente o mesmo modelo. Os agentes econômicos, pessoal, eles são inteligentíssimos. Os ofertantes, os agentes produtores, eles querem sempre vender pelo maior preço. Tá? Sempre ganhar mais, oferir mais lucro, maior lucro. Eu costumo dizer nas aulas que todo ofertante, tá, ele quer comprar a Mercedes Compressor e a lancha de 60 pés branca. Sempre. A lancha de 60 pés branca com o nome da namorada, do namorado, né? A Mercedes Compressor com o banco personalizado. Então, ou seja, ele sempre quer vender mais caro. E os demandantes, né? Os consumidores, nós consumidores, agentes consumidores. Nós falamos aqui que nós temos 3 agentes econômicos. Lembram da primeira aula? As famílias, as empresas e o governo. Tá? As famílias vendem a força de trabalho para as empresas, e as forças de trabalho, obviamente, que compram esse serviço, né, remunerando através, né, dos salários, e nós, agentes consumidores, ainda vamos lá na empresa e compramos os produtos. E o governo? O que o governo faz, professor Rudinei? O governo, ele é o agente que também fomenta a economia, então ele também compra, né, das empresas, e ainda ele pode aumentar ou reduzir o poder de compra, tá, dos agentes econômicos. Por exemplo, aumentando ou reduzindo os impostos, certo? Aumentando o nível de renda ou reduzindo. Ok? Segue comigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver alguns outros efeitos aí da curva. Na curva de demanda, vamos ver o comportamento da demanda. Ainda trabalhando com fatores, tá, que influenciam a curva de demanda. Vamos acender aqui, ó. Então agora, outros exemplos. Vamos lá, outro exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Outro exemplo de outros bens.
que está acontecendo com a economia brasileira hoje? Os preços, de um modo geral, os preços estão elevados, não é? Os preços da economia, de um modo geral. O que está acontecendo, por exemplo, com o preço dos imóveis? Lei de oferta e demanda, certo? Tem uma explosão. O que nós estamos vivendo hoje? Uma explosão de crédito, tá? Uma explosão maciça de crédito, uma oferta de crédito, não é? E esses agentes econômicos nunca tiveram esse acesso ao crédito, então eles estão demandando, tá, consumo. Tá? Então o que as pessoas estão fazendo hoje? Estão consumindo o setor imobiliário. Tá? Nós temos um déficit habitacional hoje no Brasil em torno de 7 milhões de casas. Desde 2008, fazendo todos esses programas habitacionais, construímos 1 milhão de casas só. Olha, imaginem o nível, o déficit habitacional. Então, como há uma demanda gigantesca por imóveis e uma oferta pequena, o que está acontecendo com o preço? O preço vai para o espaço. Tá? É isso que tem acontecido. Dá outro exemplo, professor. O programa Mais Médicos, olha só que interessante. Poucos médicos, anteriormente, né, e ainda existe, mas enfim, qual é a ideia? Pouca oferta de médicos, uma demanda crescente, todo mundo precisa de saúde no Brasil, não é? Pouca oferta, uma demanda gigantesca, os preços que nós podemos chamar de salários, no caso, eles vão para a estratosfera. Por que a grande discussão? Porque se eu aumentar a oferta de médicos no mercado, os preços ou os salários começam a cair. Então é muito mais uma questão de proteção de mercado. Tá? Interessante. Olha lá. Um outro exemplo agora. Vamos ver com um pãozinho. O pão que nós consumimos diariamente aí. O bem X, então, manteiga. E o bem Y, pão. Nós chamamos, então, esses bens de bens complementares. Complementares. Força na peruca, pessoal, vamos lá. Ou seja, o seu consumo acontece de forma simultânea. Opa! De forma simultânea. Ou seja, vamos lá, vamos dar um sentido econômico. Variações no preço do pão, no preço do pãozinho, vão impactar, olha lá, vão impactar também a quantidade demandada, né? A demandada de manteiga. Tá? Então, variação no preço do pão, ela vai impactar diretamente a quantidade demandada por manteiga. Por quê? Porque eles são bens complementares. Quem é que não gosta de um pãozinho com manteiga, né, pessoal? Um pãozinho, né? O pãozinho, aquele pãozinho de casa que a minha avó fazia lá no interior, né? E aí tu passa a manteiguinha, né? Ou mesmo o pão esse industrializado, não é? Nós chamamos de pão cacetinho, não é? E tu passa a manteiga, não é? Ele é complementar. Agora, o seu consumo acontece de forma simultânea, tá? Ou seja, variações no preço do pão vão impactar a quantidade demandada de manteiga. Ou seja, vamos dar um sentido econômico de novo. Se o preço do pão, PY, né, que nós chamamos de preço do pão,
aumenta, se o preço do pão aumenta, a quantidade demandada de pão diminui, correto? Então, se o preço do pão aumenta, a quantidade demandada do pão diminui, porque os agentes eles vão tomar um choque, né? Vão tentar substituir. E se o preço aumentou, a quantidade demandada de pão diminuiu, obviamente que a quantidade demandada de manteiga vai sofrer um efeito, tá? A quantidade demandada de manteiga vai sofrer, ela vai ser sensível a esse aumento, olha só, a esse aumento de preço aqui. Nós estamos falando de economia real, pessoal, isso acontece todos os dias, com os produtos que vocês imaginarem. Tá? Alguns em maior frequência, outros em menor frequência. Tá? Vamos apagar aqui, vamos ver o efeito no gráfico, como é que fica no gráfico? Porque a banca adora gráfico, pessoal. Então, vamos trabalhar com gráfico aqui, vamos ver. Como é que fica? Essa relação de variáveis aqui no gráfico. Como fica o gráfico? Como fica o gráfico, professor Rudinei? Desta forma. Preço de X, manteiga, tá? Força na peruca, gente. Vamos lá. Quantidade demandada de manteiga. Tá. Mesmo, vamos lá. Mesmos valores lá. A R$3, tá? É o preço do pote de manteiga. Tá. Eu posso comprar com esses R$3 500 potes de manteiga. Olha lá. Como é que eu represento, então? Como é que eu vou representar a demanda? Olha lá. Aqui, ó. Ela está triscando aqui, né? Aí nós temos a demanda, o gráfico da demanda de quantidade demandada. O gráfico da quantidade demandada, perdão. Então, se tivermos um aumento, uma elevação no preço do pão, teremos o quê? Teremos queda na quantidade demandada de manteiga. Justamente, então, nós teremos uma queda na demanda por manteiga. Assim, ó. Demanda linha, tá? A quantidade demandada diminui. Certo? Há uma retração da quantidade demandada em função do aumento do preço do pão. Vamos ver um outro efeito aqui interessante, que eu acho que vale a pena nós falarmos, que é o efeito da variação da renda na quantidade demandada. O efeito da variação da renda na quantidade demandada. Ah, professor, mas economia é uma barbada. É uma barbada, gente. E tem muitos concorrentes que vão errar essas questões, que não vão saber diferenciar curva de oferta e demanda, o relacionamento entre essas variáveis, ceteris paribus, tá? Então, efeitos
da variação, tá? Da variação da renda na quantidade demandada. Então agora nós olhamos então a renda. A renda de quem? A renda do consumidor. Vamos botar um modelo. Eu adoro modelo econômico. Olha ali. Então, a quantidade demandada aqui é X, né? O mesmo modelo, olha lá. Está em função de P de X, ceteris paribus, olha. Ela não varia. P de Y não varia, porque nós vamos analisar a relação renda do consumidor. Os gostos ou preferências do consumidor também, elas ficam invariáveis. Tá? Então eu estou analisando o quê? A relação da renda com a quantidade demandada. Tá? Então nós analisamos, né, fatores que influenciam a curva de demanda. Nós analisamos o preço do produto analisado. Nós estudamos o preço de outros produtos, de outros bens, e agora nós estamos trabalhando com a renda. E aí a gente trabalha dessa forma. É uma função. Então a quantidade demandada, nesse caso aqui, nesse nosso exemplo, a quantidade demandada é uma função da renda. Tá. Mas o que acontece? Vamos lá. O que acontece se houver um aumento da renda do consumidor? O que acontece com a quantidade demandada, que é X? A gente vai ver no estudo das relações entre oferta e demanda que nós temos três situações possíveis. Se aumentar a renda, qual vai ser o comportamento da quantidade demandada? Tá? A renda, eu estou falando de renda do consumidor. Lembra? Renda do consumidor. Qual vai ser a relação do aumento da renda com a quantidade demandada? Quantidade de demanda. Quantidade demandada. Qual vai ser a relação? Três situações possíveis. Quais são elas? Diz pra mim. Eu vou dizer. A primeira. Quando ele é um bem normal. Quando ele é um bem normal, pessoal. Quer saber o que é um bem normal? É um bem normal, não é? Um bem consumido normalmente no mercado, tá? Calma lá, vamos ver. Então, aumentou a renda do consumidor, qual o comportamento da quantidade demandada? Então, aumentou a renda, tá? Para bens normais, normalmente consumidos no mercado, eu vou explicar, não é? A quantidade demandada aumenta. Eu tenho mais grana agora, eu tô bochecha, eu tenho dinheiro. A minha demanda por esse produto, enfim, vai aumentar. Tá? Então, a renda aumenta, a renda é diretamente proporcional à quantidade demandada. Olha só, a banca pode perguntar isso. Tá? Em bens normais, tá? Uma variação da renda, tá? Ela é diretamente ou indiretamente proporcional à quantidade demandada. Tá? Para bens normais. Segundo, para um bem inferior. Bem inferior. Professor Rudinei, dá um exemplo de bem inferior, professor. O que é um bem inferior? Tá, eu vou dar um exemplo. Não fica triste, calma. Tá? Dá um exemplo lá. A carne de segunda. A carne de segunda. Como é que funciona? Deixa eu colocar a relação aqui primeiro. Um aumento da renda do consumidor. O aumento da renda do consumidor imediatamente causa uma redução ou aumento? Redução da quantidade demandada. Tá? Então, aumentou a renda, imediatamente
eu deixo a carne de segunda. Agora eu quero consumir picanha, professor Rodinei. Agora eu quero maminha. Agora eu quero carne de primeira, professor. Tá? Então, um efeito na renda, um aumento na renda, imediatamente eu reduzo o meu consumo por bem inferior, por bens inferiores. Ok? Diga sim. 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 Sim, isto. Vamos lá, eu quero interação, vamos lá. Vamos para a terceira situação possível agora. Vamos fazer ficar legal. Vamos fazer ficar legal. Bem, olha só, o terceiro. Eu vou escrever terceiro aqui. Olha lá. A terceira situação possível. Bem, olha que maravilha. Como a economia é bonita, gente. Bem de consumo saciado. Bem de consumo saciado. Bem de consumo saciado. Tem alguma coisa a ver com saci, professor? Não, não tem nada a ver com saci. Saciado é de estar saciado, tá? Mas vamos lá. Tá? Professor, que bem é esse? Que bem é esse? Bem saciado. Vem pra mim aqui. Vem aqui. Dá um exemplo. Sal de cozinha. Eu vou explicar para você por que é saciado. Tá? A relação é essa, ó. Quando há um aumento da renda do consumidor. Olha só. Quando aumenta a renda do consumidor, a variação da quantidade demandada é zero, pessoal. Tá? É zero. Sabe por quê? Pensa comigo. Pequena participação, pessoal. Pequena participação na minha renda. Aqui é renda, tá? Renda. Tá. Então, os bens de consumo saciado, eles têm normalmente uma pequena participação na minha renda. Então, no meu salário, né? Quando há um aumento, não há variação. As pessoas não vão deixar de consumir o sal porque é um valor irrisório. Tá? Ele participa muito pouco, de uma forma muito pequena, na minha renda. Tá? Ô, professor Rodinei, dá outro exemplo de bens de consumo saciado. Outro exemplo? Tá, então vamos lá. Remédios. Remédios, normalmente, né, tem uma participação pequena. Tá? No montante da minha renda. Né? Então, o que acontece? Então, uma participação pequena. Um detalhe importante aqui ainda, tá? No que se refere a bens inferiores, pessoal, é justamente isso aqui. Ó. Tá? No que se refere ao aumento da renda do consumidor e uma relação inversamente proporcional à quantidade demandada. E eu dei o exemplo da carne de segunda, certo? O indivíduo consome estes bens. Que bens são esses? Os bens inferiores, né, pessoal? Estes bens, porque a sua renda, pessoal, a sua renda só permite isso, porque a sua renda só permite, né? A sua renda só permite consumir estes bens. Então eu ganho muito pouquinho, minha renda é muito pequena, né? Imediatamente eu só consigo consumir, não é, produtos inferiores. Então quando eu vou comprar, não é, roupas, eu vou lá no I99 comprar. Eu vou na lojinha lá do seu João, tá? Vamos seguir o baile? Como é que tá o ritmo? Tá bom? Maravilha. Vamos lá então. Vamos ver agora o comportamento gráfico. Como é que é o comportamento no gráfico
tá? Dessas variáveis, não é? Produto, preço, aliás, do produto, preço de outros bens, né? A renda do consumidor. Então, graficamente, então, o preço do produto, a quantidade do produto. Então, se nós tivermos o quê? Um aumento da renda do consumidor e for, tá, um bem normal, tá, acontece dessa forma, a demanda se comporta desta forma, há um deslocamento, olha lá, um deslocamento da curva de demanda. Perfeito? Por quê? Pois aumentando a renda, aumenta, né, há uma elevação, né, na quantidade demandada. Isso é uma questão bem tranquila. Tá? Tá. E se tivermos agora um aumento da renda do consumidor e for um bem inferior, olha lá, e for um bem inferior, o comportamento é isso aqui, gente, ó. Sempre preço do produto pela quantidade demandada do produto. Se for um bem inferior, nós temos o comportamento da demanda vai ser dessa forma. Olha só. Tá? Vai ter uma retração da demanda. Ok? Uma retração. Agora, se aumentou a renda do consumidor, tá? E for um bem de consumo saciado, aí nós temos essa relação aqui, ó. Precisamos guardar na cabeça esses gráficos, tá? Essas representações. Não tem variação na quantidade demandada, tá? Não há alteração. Não há alteração sobre a quantidade demandada. Sobre a quantidade demandada. Dá uma olhadinha ali. Dá uma olhada nos gráficos, nos 3 gráficos. Essa relação é fundamental. E agora, pessoal, a gente analisa a última variável, tá? A relação da quantidade demandada, quantidade de X. Vamos lá, força na peruca, vamos lá. Nós vimos preço de X, preço do produto, preço de outros produtos, também ceteris paribus. Nós não vamos analisar a relação dessas variáveis, tá? Nós não vamos analisar a renda do consumidor, e agora a gente analisa o gosto, tá? Ou preferência do consumidor, tá? Em função da quantidade demandada. É bem interessante a gente analisar essa questão das preferências quando a gente analisa, por exemplo, o mercado de guarda-chuvas, por exemplo, no período de inverno. Não é? Lembra? Olha o guarda-chuva, olha o guarda-chuva, olha o guarda-chuva, não é isso? Olha o gigante, não é isso que o pessoal faz no inverno? Período de chuvas? Olha o gigante, olha como é que fica o preço e a quantidade demandada.
Olha só. Nós estamos falando de quantidade demandada, nós estamos falando da curva de demanda, né, pessoal? Que ela é descendente. Tá? Então, vamos analisar então o mercado de guarda-chuva. Mercado dos guarda-chuvas. Guarda-chuva. 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 Então, no inverno, aumenta a demanda, né? Período chuvoso, né? Chuvas. Há uma elevação da, olha só a palavrinha nova, utilidade. Né? A utilidade pelo guarda-chuva. O guarda-chuva se torna mais útil, mais importante nesse momento. Tá? Há um deslocamento, olha lá, um deslocamento. Há um deslocamento da demanda. Tá? Por guarda-chuvas. Então, deslocamento da demanda, da curva de demanda. Da curva de demanda. Tá, professor? Mas uma informação negativa pode trabalhar inversamente, influenciar inversamente nessa curva de demanda? Sim, vamos ver. Uma informação negativa sobre um produto ou alimento, sobre um produto, né, ou alimento, né. Vamos lá, vamos ver. Apareceu um rato numa Coca-Cola, olha lá. Um produto, né? Apareceu um ratinho, tu vai tomar, né? Vai tomar a tua Coca-Cola, né? Comprou um produto, imediatamente, né? Quando tu vai tomar, tu olha e... Um rato! Oh, céus, um rato! Né? E essa informação se espalha pelo mercado, né? Pelo município, pela cidade, pelo país inteiro, a mídia noticiando isso. De que tinha um rato lá no refrigerante. E mais, aparece um cidadão ainda que ficou com sequelas. Tá? Consumiu o rato, consumiu o refrigerante, comeu a cabeça do rato, e ficou ainda com sequelas, ficou com problemas de locomoção. E aí? O que vai acontecer com a demanda? Olha só o que vai acontecer com a demanda. Obviamente, né, pessoal? Só se o cidadão for um kamikaze, né? Se o cidadão tiver muita vontade de morrer mesmo, o cidadão vai lá consumir a tal do refrigerante. Tá? Porque há uma retração. Uma retração na curva de demanda pelo refrigerante. Tá? Professor, dá outro exemplo aqui de expansão de demanda aqui. Tá? Dá outro exemplo. Saiu uma reportagem na sexta-feira, não é? No Globo Repórter, dizendo que consumir tomate, pessoal, faz crescer 10 centímetros, olha só. Eu que sou baixinho, né? No sábado, esse foi sexta-feira o programa, no sábado, 6h30 da manhã, eu já estou no mercado público, esperando abrir. Porque eu vou consumir todos os tomates que estiverem sendo vendidos nas quitandas lá. Tá? Por quê? Porque eu quero crescer 10 centímetros. Não é? Então eu vou consumir e aí eu vou deslocar minha curva de demanda, olha lá. Tá? Então esse é o comportamento, não é? No que se refere a gostos ou preferências, tá? E sua relação com a quantidade demandada. Belezinha? Beleza. E aí nós podemos, nesse caso aqui, gostos e preferências, enfim, a gente pode fazer vários exercícios, várias mentalizações sobre essas relações, tá? Vamos apagar a velhinha. Não tem uma música assim? Tem, né? Beleza. Vamos apagar a velhinha quando você passar no concurso.
Aí chegar o carro forte, milhões, hein? Isso é que é bonito, né? Mas tem que estudar isso aqui, tia. Você tem que estudar isso aqui, tá? Então, aí você vai cantar, né? Chegou a hora de apagar a velhinha. Aí vai ser sensacional, né? A Mercedes Compressor, a lancha de 60 pés branca, né? Com o nome da namorada, do namorado ali, hein? Isso é que é bonito, mas você precisa estudar. Ninguém vai estudar por você, tá? É você que vai precisar, né, se empenhar, tá? Aprofundar os conhecimentos, né? Porque é isso que vai fazer a diferença, ok? Vamos fazer um exercício? Diz pra mim, vamos fazer um exercício, professor Rudinei? Vamos! Eu tô aqui pra te ajudar. Então a gente tem uma curva de demanda X. Olha lá, a gente já estudou a curva de demanda. E ela é representada dessa forma. Q de X menos 5PX, tá? Mais 6PY menos 4R. Olha lá. O que nós temos aqui? A quantidade demandada varia em função do preço. Varia em função, tá? Varia, né, em função do preço, do PX, tá? E essa variação, tá? Ela é inversamente proporcional, pessoal, ó. Essa variação é inversamente proporcional por causa do sinal, tá? Aumentou o preço, tá? O preço do produto, né? Cai a quantidade demandada, tá? Ela é inversamente proporcional. Então vamos botar aqui, inversamente proporcional. Vamos entender esse modelo aqui. Inversamente proporcional. Proporcional. Ou seja, se o preço aumenta, espera-se o quê? Né? Uma redução na quantidade demandada. Tá? Na quantidade demandada de X. Olha lá, inversamente proporcional. É uma relação inversa. Tá? Mas aí eu te pergunto. Eu te pergunto o seguinte. Corta para 18 aqui, corta para cá. Eu te pergunto. E o BY, tá? O BY, ele é substituto? Essa é a pergunta. Ele é substituto ou complementar? Complementar ao bem X. Eu te pergunto, Marcelo, o bem Y é substituto ou complementar ao bem X? Vamos fazer análise. Se o preço do bem Y, né? O preço do bem Y, a P de Y, né, aumentar, a quantidade demandada, né, também aumenta, tá? Se o preço do o PY, né, se o meu PY aumentar, a quantidade demandada vai aumentar. Aliás, aqui, ó, perdão, esse aqui, ó, PY. Se o PY aumentar, a quantidade demandada vai aumentar, porque é uma relação, o quê? Isto! Uma relação diretamente proporcional. Olha o sinal. Mas não tem nada aqui, professor. Mas quando não tem nada aqui, rapaz, é positivo também. Tá? Então é uma relação, tá? O preço de outros produtos é uma relação direta.
Tá? Por causa do sinal, meu amigo, por causa do sinal. Tá? Então, se o preço do bem Y, né, representado aqui por seu preço, né, aumentar, a quantidade demandada também vai aumentar. O que nós estamos fazendo aqui, pessoal, é analisar aquele modelo ali. Tá? É isso que a banca vai pedir para vocês fazerem, analisar esse modelo. Tá? Vamos mais longe? Vamos lá. Porém, se o P de Y, ó, o meu PY aqui, ó. Se o PY aumenta, a quantidade demandada de Y, obviamente que diminui. Vamos arrumar aqui esse Y. A quantidade demandada de Y diminui. Tá? Então, se o preço de Y aumenta, a quantidade demandada pelo produto, tá? Pelo produto Y, ela diminui, obviamente. Ficou mais caro, não é isso, pessoal? Tá? O preço aumentou, os agentes econômicos são inteligentes, nós somos inteligentes. Opa, vou parar de consumir. Tá? Então, se o preço do produto Y aumenta, a quantidade demandada, a demanda cai. Tá? E se a quantidade demandada de Y cai, tá? Se a quantidade demandada de Y cai, olha lá. Se a quantidade demandada de Y cai e a quantidade demandada de X aumenta, tá? O que acontece? X e Y são substitutos. Olha lá. Tá? Então, se o P de Y, o preço de Y, aumenta, a quantidade de Y, ela cai. Né? Então, o Q de Y cai, a quantidade demandada de Y caiu, a quantidade demandada de X aumenta. Essa relação de X e Y é uma relação de bens substitutos. Tá, e a renda do consumidor? Vamos lá? Se o R aumenta, a renda do consumidor aumenta. Tá? Se a renda do consumidor aumenta, mas olha o detalhe. Tem um menos na frente do 4, ali ó, menos 4R, tá? O que vai acontecer com a quantidade demandada? A quantidade demandada de X diminui. Então afirmamos que ele é um bem inferior, né? É um bem inferior. Dissemos que o produto X, o PX, é um bem inferior. Inclusive, nós vamos botar aqui exemplo, dar um exemplo, né? A carne de segunda. A carne de segunda com osso. Lembra disso? Ela é mais baratinha, justamente em função da renda. Então, olha só, se a renda aumentou e a quantidade de X, a quantidade demandada pelo produto X caiu, tá? É um bem inferior, certo? Olha só o detalhe aqui, ó. A relação do 4R, ó, da renda do consumidor com a quantidade demandada do produto é uma relação inversa, tá? Por quê? Por causa do sinal negativo. Ok? Beleza pura. Dá uma observada. Veja se entendeu. Eu vou apagar aqui, porque agora nós vamos entrar na curva de oferta. Apagando aqui o 4. Posso apagar aqui? Certo. Beleza. Você está ajudando bastante, isso mesmo. Muito bem. Estudem, pessoal. Estudem. Pessoal,
92% das pessoas que fazem concurso não estudam, tá? 92%, isso é estatística oficial, pessoal. 92% das pessoas que fazem concurso não estudam. Eles fazem, pagam lá a taxinha, tá? Pagam a taxa de inscrição e vão na sorte. Ah! E aí, tia, tu estudou? Ah! Mais ou menos, né? Não estudam, gente. Tá? Agora, os 8% sim. Esses fazem, não é? Verbo jurídico, estudam, né? Se preparam para fazer o concurso. E é justamente esses que estão lá nas listas de aprovação. Beleza? Vamos lá. Vamos dividir o nosso quadro aqui. Isso aqui é gigantesco. A curva de demanda. Aliás, perdão, a curva de oferta. Curva de oferta. A curva de oferta, ela representa quem? Isto, os ofertantes. Os produtores. Quem oferta produtos no mercado. Tá? Então, por isso, né? Nada mais justo que colocar curva de oferta. Como é que nós representamos, professor Rudinei? Diz pra mim. Que eu tô meio nervoso, professor. Eu tô meio nervoso. Como é que nós representamos a curva de oferta? A curva de oferta nós representamos assim, ó. Primeira característica, a curva de oferta é uma curva ascendente. Lembra do Usain Bolt? Ascendente. Então, olha só. Olha aqui. Olha aqui. Aí. Olha aqui. Uma curva de oferta. Aqui, ó. Oferta de X. É a curva Usain Bolt, o corredor, aquele, lembram? Jamaicano? Olha lá. É uma curva ascendente. Então nós podemos, inclusive, até colocar o professor Rudinei aqui, ó. Andando de skate. Aí, o professor. Cabelinho, cabeludo, né? Pra fazer um grau para as meninas. Subindo. Pra você não esquecer, porque a banca vai querer enrolar você. E você vai se lembrar desse desenho. Ele vai dizer, o professor Rudinei disse que ele subia, cabeludo, Black Power, subindo a curva de oferta. Olha lá. É bonito, né? A economia é um negócio sensacional. Não é bonito o professor Rudinei, é bonita a economia. Isso é que é bonito, né? Então vamos lá agora. A quantidade demandada de X é uma função do preço de X. Olha ali. O que é quantidade? Quantidade. Isso aqui é quantidade, pessoal. Vocês não errem isso aqui, pessoal. Isso aqui é quantidade ofertada de produtos, hein, pessoal? Vocês, por favor. Estudem isso. Cheguem na frente do espelho e repitam várias vezes. A banca não vai me enganar. A banca não vai me enganar. Porque aqui, agora eu estou falando de quantidade ofertada e preço do produto. Tá? Então, é uma relação direta, uma relação diretamente proporcional. Tá? Por exemplo, se o preço do produto aumenta, a quantidade ofertada do produto aumenta. É quantidade ofertada. Quantidade ofertada. Interessante, né? Sabe por quê? Porque o cidadão que vende tomates lá na quitanda, lá no mercado público, ele quer comprar a Mercedes Compressor. Banquinho personalizado, com nome. A lancha de 60 pés branca com o nome da namorada, do namorado lá. Ele quer ganhar mais, pessoal. Então, quanto mais aumentar o preço, mais ele vai querer ofertar. Tá? O detalhe é, qual é o detalhe? O detalhe é justamente se o mercado vai querer comprar isso. Tá? Isso é uma outra história. Mas que eu, enquanto consumidor de tomate, tá? Você está entendendo? Diz pra mim se você está entendendo isso. Está, né?
Se à medida que aumenta o preço, eu vou querer ofertar mais produtos a cada período, principalmente. Se hoje eu conseguir vender o tomate a R$1,50 e vendi toda a minha a minha produção de tomate, amanhã eu quero vender a R$1,70. Tá? E se eu vender tudo, no outro dia eu quero vender a R$2. Porque eu quero oferir, o ofertante sempre quer oferir mais produtos, mais riqueza, não é? Os agentes são inteligentes, desculpem a redundância, mas os agentes econômicos, eles pensam, eles são são racionais. Os agentes econômicos, então, são racionais. Isso pode cair na prova, tá? Podem te perguntar desta forma. Dá uma refletida, dá uma olhada na curva de oferta. É o preço do produto em relação à sua quantidade ofertada. Vamos mais longe um pouquinho? Mas e se houver, olha só, aumento nos custos de produção, como é que fica? Nos custos de produção. Eita, que letra horrível, hein? Nos custos de produção das firmas. Nós chamamos de empresas, tá? Na microeconomia. Por exemplo, o governo cria um imposto, olha lá, ele aumenta um imposto, ele cria um imposto, não aumenta o imposto, mas ele cria um imposto sobre a produção. Sobre a produção. Sobre a produção. O que acontece? O que acontece? O que acontece? Vou te responder isso depois dos nossos comerciais.